24 Tirania de Aço Capítulo 466 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar sentou-se na proa do navio. Em suas mãos estava sua submetralhadora MP-22, que ele limpou cuidadosamente. O ar salgado do mar exigia que as armas da força austríaca fossem mantidas regularmente. Embora tivessem acabamento com excelente bluing, que ajudava um pouco na resistência à ferrugem, não era tão eficaz quanto os meios modernos de proteção contra a ferrugem. Sua terceira esposa, Honoria, também estava limpando sua arma ao seu lado. A maioria dos fuzileiros navais despachados para esta operação secreta trabalhava arduamente para manter seus equipamentos para garantir que estivessem em perfeitas condições para sua chegada a Vinland. Berengar, como os fuzileiros navais sob seu comando, estava vestido com roupas grossas de inverno, com uma parca de camuflagem estilhaçada e uma armadura estilo trincheira pintada para combinar. Ao contrário de seus soldados, porém, Berengário não usava capacete. Em vez disso, ele usava um boné de campo estilo M43 que compartilhava o mesmo padrão de camuflagem de sua parca. Atualmente, era final do inverno e início da primavera, portanto a terra ainda estava coberta de gelo e o tempo estava terrivelmente frio. Apesar de ser um momento menos do que ideal para se aventurar no novo mundo, Berengário decidiu que era melhor começar seus esforços agora. Especialmente porque sua vida familiar havia se tornado um tanto caótica no último mês. Fazia 11 dias que a tripulação partiu do porto de Trieste. Embora Berengário soubesse que estavam perto da costa do Novo Mundo, sua equipe não estava tão otimista. Apesar disso, os suprimentos eram amplos, pois a comida enlatada se tornava excepcionalmente útil em alto mar. Assim, não havia preocupação em ficar sem comer e beber por enquanto. Berengar usou um produto à base de óleo importado de Bizâncio para limpar sua arma. Embora a Áustria tivesse uma reserva decente de petróleo dentro de suas fronteiras, Berengar ainda não tinha a intenção de usar esse estoque. Afinal, ele poderia considerá-lo sua reserva estratégica, e nem havia iniciado a produção de instalações de refino, bem como motores de combustão. Assim, ele dependia do petróleo relativamente bruto encontrado em todo o mundo em poços abertos para manter seu equipamento. Depois de terminar de limpar sua arma, o jovem rei da Áustria ouviu um grito de um marinheiro cujo trabalho era localizar terra. Terra-o. Imediatamente Berengar reagiu juntando sua arma de volta e inserindo um carregador carregado em sua câmara antes de carregar o mecanismo de ferrolho aberto e colocar sua segurança. Depois de fazer isso, ele o pendurou no ombro e deu seus comandos aos fuzileiros navais que ocupavam o navio. Homens, estamos prestes a embarcar em um novo mundo, com vários fatores desconhecidos. Em nenhuma circunstância você deve entrar em pânico. Lembre-se de manter a calma o tempo todo. Se formos atacados, não hesite em eliminar o inimigo. No entanto, certifique-se de conservar sua munição, já que trouxemos muito conosco nesta difícil jornada. Os fuzileiros navais endurecidos pela batalha sob o comando de Berengar tinham expressões terríveis em seus rostos enquanto saudavam seu rei. Sim, senhor. Enquanto Berengar dava palestras a seus soldados, Honoria correu para o leme, onde ajudou a trazer o navio para a costa da massa de terra na frente deles. Se os mapas de Berengar estivessem corretos, eles estariam na costa do que era considerado Nova York em sua vida passada. Por se tratar de uma embarcação movida a vapor com motor a vapor de tripla expansão, Berengar optou por fazer a rota da costa da Península Ibérica até Nova York. A uma velocidade média entre 20 a 25 nós, a viagem levou 11 dias para chegar ao destino. Berengário contemplava a costa deserta com emoção nos olhos. Esta não foi apenas uma jornada monumental na história mundial, mas também um objetivo pessoal dele. Ele finalmente seria capaz de retornar à terra de seu nascimento em sua vida passada. Embora ele não fosse natural de Nova York, ele passou 4 anos na universidade no estado e tinha algumas lembranças decentes de sua vida lá. Como ele recordava,
O navio ancorou na costa da região, onde o Noriya e a tripulação lançaram âncora. Depois que o barco parou na baía, Berengário deu uma ordem aos marinheiros a bordo do navio. Fuzileiros navais, reúnam-se. Os marinheiros começam a posicionar os barcos a remo. Estamos indo para a terra. Enquanto a tripulação que atualmente operava o saveiro de guerra conhecido como Vingança da Rainha Honoria se posicionava, Berengar, Honoria e os fuzileiros navais embarcaram nos barcos a remo, onde foram rapidamente baixados para a baía. Ao atingir a água, eles imediatamente começaram a remar em direção à costa. Enquanto isso acontecia, Berengário permanecia na proa do barco a remo, olhando orgulhosamente para longe. Ele decidiu que agora era o melhor momento para contar uma piada e, assim, gritou em voz alta para todos os seus soldados ouvirem. Se algum de vocês, bastardos, pisar na praia antes de mim, eu mesmo atiro em você. Embora Berengário dissesse isso com uma pitada de riso, seus homens eram espertos o suficiente para saber que ele não estava brincando. Assim, eles refrearam seus desejos internos de competir com seu rei para ser o primeiro homem a pisar no novo mundo. No final das contas, eles teriam que se contentar em ser a tripulação do homem que realizou isso. Por fim, os barcos a remo chegaram à terra onde Berengar cumpriu seu objetivo. Ele pisou na areia da praia com um largo sorriso no rosto. Os soldados sob seu comando começaram a pegar suas mochilas e suprimentos dos barcos a remo enquanto se preparavam para o desconhecido. Berengar tinha um plano para estabelecer um pequeno forte de fronteira e um porto capaz de hospedar o saveiro de guerra em que haviam chegado. Assim, ele imediatamente deu suas ordens às unidades necessárias. Sapadores, quero que construam um porto imediatamente para que possamos trazer o restante dos suprimentos do navio para a costa. Segundo o pelotão, suas ordens são para proteger o perímetro. Quanto ao resto de vocês, vocês construirão uma fortaleza para nosso uso. Peguem suas machadinhas e comecem a derrubar algumas árvores. Esses fuzileiros navais foram selecionados especificamente para esta expedição. E Berengar sabia que eles eram capazes de cumprir a tarefa. Assim, ele se recostou e observou enquanto os soldados sob seu comando lenta mas seguramente construíam um abrigo e um porto. De vez em quando, ele se certificava de guiá-los na direção certa para garantir que estivessem adequadamente protegidos dos elementos e potenciais hostis. Berengar e seus soldados se amontoaram sob uma série de abrigos primitivos na primeira noite de desembarque no Novo Mundo. Em poucos dias, cabanas de toras foram construídas e uma barreira adequada ao redor para garantir a defesa. Um pequeno posto avançado foi totalmente erguido quando uma quinzena se passou, e um porto primitivo foi estabelecido para atuar como um posto de estacionamento adequado para seu navio. Ao longo desse processo, batedores das tribos próximas observaram de longe a ação desses estrangeiros desconhecidos, com medo de se aproximarem demais e causarem um conflito desnecessário com os homens estranhamente trajados que vinham do mar. Quando sua fortaleza foi totalmente estabelecida, os nativos ficaram bastante preocupados com as patrulhas austríacas regulares. Eles não tinham ideia de quem eram essas pessoas de pele clara e cabelos dourados, de onde eram o objetivo de visitar a região. No entanto, o rápido estabelecimento do que parecia ser uma fortaleza bem pensada era preocupante. Eventualmente, a palavra foi trazida de volta ao chefe Mohawk local que estava sentado em sua maloca, ao lado de sua esposa e duas filhas adolescentes. Um jovem chamado Choseoas se ajoelhou diante do chefe de sua tribo antes de fazer seu relatório. Pai, os peles pálidas passaram as últimas 2 semanas estabelecendo uma fortaleza no litoral. Eles parecem ter chegado em uma grande canoa que cospe fumaça no ar. Há centenas deles. No entanto, não ousamos nos aproximar deles, pois eles parecem estar armados com armas estranhas, como nunca vimos antes. Até agora, apenas parece que há homens entre suas fileiras, pois não detectamos a presença de uma mulher. Isso poderia ser um wabandi de alguma tribo do outro lado do grande mar. O cacique soltou uma baforada de fumaça de seu cachimbo enquanto refletia sobre as palavras de seu filho. Quem quer que fossem esses homens,
O fato de serem compostos inteiramente por homens não era um bom presságio para sua tribo. Se houvesse genuinamente centenas desses homens, então era um bando de guerra de tamanho significativo. No entanto, o chefe era sábio. Seu pensamento imediato não era instigar conflito com os invasores, mas estabelecer comunicação. Assim, ele olhou para sua filha mais velha, que falava um total de 15 idiomas, e se dirigiu à menina com um olhar preocupado em seu rosto. Meu querido Cauita, você é o único em quem posso confiar para me comunicar com esses estranhos estrangeiros. Estou incumbindo você de preencher a lacuna entre nossos dois povos e garantir que não haja conflito entre nós. Ordenarei a seu irmão e aos guerreiros abaixo dele comando para protegê-lo em sua jornada. Apresse-se antes que alguma outra tribo provoque tolamente esses estranhos e nos obrigue a pagar o preço de sua ignorância. Cauita era uma jovem, no final da adolescência. Ela era uma mulher bonita e com pele bronzeada, olhos castanhos e cabelo preto azeviche. Seu corpo era esguio, mas com curvas nos lugares certos. Ela era considerada pela tribo como a beleza mais primitiva. Embora o chefe se preocupasse com a segurança dela ao interagir com um acampamento cheio de homens estrangeiros, ele não conhecia ninguém que pudesse substituí-la como tradutora. Se alguém conseguia se comunicar efetivamente com os estranhos que chegavam à praia, era sua filha. Assim, a jovem acenou com a cabeça em concordância enquanto se levantava de seu lugar e seguia seu irmão para fora da casa. Se eles seriam ou não os primeiros povos nativos a interagir com o reino da Áustria e o povo alemão ainda não foi revelado. Tirania de Aço capítulo 467. A brisa fria do início da primavera espalhou-se pelo ar fresco da América do Norte. Berengar estava em uma torre de vigia que havia sido estabelecida dentro de sua fortaleza de fronteira, respirando com um largo sorriso no rosto. Essa terra abundante ainda não foi contaminada pela mancha da indústria ou pelas mudanças trazidas pela agricultura avançada. Embora essas coisas fossem necessárias para o avanço social, havia algo de belo na natureza primitiva da paisagem norte-americana. Enquanto olhava ao seu redor com admiração, ele notou a aproximação de um grupo de nativos. Quando o jovem rei testemunhou essa visão, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto principesco. As tribos locais finalmente decidiram se mostrar a ele seu anfitrião. Imediatamente Berengário começou a tocar o sino, sinalizando para as tropas se reunirem. Ele não tinha ideia se era um warband nativo ou uma delegação de paz. Apesar da vantagem esmagadora que seus soldados tinham em termos de treinamento e poder de fogo, era melhor não subestimar a tenacidade do povo nativo americano. O sino ressoou por todo o acampamento e arredores. Ao fazê-lo, o som misterioso assustou a delegação nativa, ao testemunhar dezenas de soldados vestidos com uniformes estranhos correndo para as muralhas da parede e apontando seus rifles para a presença dos nativos desconhecidos. Para o povo Mohawk, as fortificações que eles testemunharam eram estranhas e intimidadoras em seu design. Assim, aproximaram-se cautelosamente, com as armas em posição dócil. Suas ordens eram para estabelecer comunicação com esses estrangeiros de pele clara e, portanto, não desejavam instigar um conflito com os homens dentro dessa fortaleza de madeira. Enquanto os membros da tribo Mohawk se aproximavam da aldeia, Berengar estava nas muralhas com sua MP-22 carregada e pronta. Sua fortaleza foi construída com modos fortes estelares da pátria, com a diferença de que era construída de madeira e carecia de qualquer meio de artilharia suficiente. Além de alguns morteiros de 60 mm e metralhadoras MG-22 refrigeradas a água, esta fortaleza carecia de poder de fogo explosivo. Apesar da falta de artilharia esmagadora, Berengário tinha certeza de que sua companhia de fuzileiros navais poderia manter esta fortaleza contra um exército 10 vezes maior. Afinal, eles ainda recebiam rifles de ferrolho e metralhadoras. No entanto, apesar da lenta aproximação dos nativos, Berengário não sentiu nenhuma forma de hostilidade por parte deles. Como tal, ele levantou a mão, interrompendo as ações de seu soldado ao emitir uma ordem. Parece que eles podem ser pacíficos. Não abra fogo a menos que você seja atacado.
Eu gostaria muito de ver se podemos estabelecer alguma forma de comunicação com esses nativos. Os soldados sob o comando de Berengário olharam para ele confusos. Exatamente o que esses selvagens poderiam fornecer ao grande reino da Áustria. Apesar disso, eles receberam ordens de seu rei e, portanto, o seguiram. Os soldados baixaram suas armas de uma posição ofensiva, mantendo um olhar atento ao seu redor, caso fossem atacados. Enquanto a delegação Mohawk se aproximava da fortaleza, os portões se abriram, revelando Berengário, Honoria ao seu lado e alguns soldados para protegê-los. Suas armas foram abaixadas, de modo que não eram abertamente hostis, mas podiam ser rapidamente desdobradas, se necessário. Por fim, os membros da tribo Mohawk pararam a cerca de 5 metros de distância de Berengário e seu grupo. Eles olharam com curiosidade para as parcas camufladas usadas pelos soldados alemães. Eles nunca tinham visto roupas tão estranhas antes, claro. A roupa de marinheiro azul profundo de Honoria e o cabelo índigo os confundiam ainda mais. Por fim, a filha do chefe, que atendia pelo nome de Cauita, deu um passo à frente e tentou se apresentar em seu idioma. Sou Cauita, filha do grande chefe, o qual viemos trazendo presentes. Por favor, aceite este milho como símbolo de nossa amizade. Nem Berengário nem as pessoas sob seu comando entenderam uma palavra do que a mulher estava dizendo e, em vez disso, olharam para ela com curiosidade enquanto ela falava as palavras. No entanto, quando trouxeram alguns cestos de vime cheios de milho, Berengário percebeu imediatamente que ofereciam um presente. Ele disse em alemão enquanto ordenava que suas tropas se retirassem. Eles vêm em paz, abaixe suas armas. Cauita ficou surpresa ao ouvir a língua alemã sendo falada pela primeira vez. Não só era uma língua completamente estrangeira que ela nunca tinha ouvido antes, mas soava incrivelmente agressiva, tanto que os guerreiros sob o comando de seu irmão imediatamente se encolheram, pensando que esses homens estavam prestes a se tornar hostis. No entanto, ao perceber que os fuzileiros navais austríacos penduraram suas armas no ombro e aceitaram o milho como presente, os guerreiros Mohawk suspiraram de alívio. Embora nenhuma das duas pessoas pudesse se entender, elas sabiam por suas ações que não havia hostilidade entre elas. Berengário sorriu e acenou com a cabeça ao aceitar com gratidão o sinal de amizade. Ao fazê-lo, ele agradeceu a delegação Mohawk em seu idioma, que embora não entendessem, eles podiam adivinhar o que ele estava dizendo. O rei austríaco imediatamente abriu caminho para a fortaleza e, com um gesto, conduziu-os para dentro. Infelizmente, como não havia tradução direta entre a língua iroquesa e o alemão, Berengar teria que começar do zero. Ele usou as formas mais básicas de estabelecer contato, apontar para os objetos e trocar as palavras uns dos outros pelo que representava aquele objeto. Enquanto Berengar conduzia os membros da tribo Mohawk para sua fortaleza improvisada, ele notou a beleza natural de Cauita e olhou para ela de longe. Essa ação imediatamente chamou a atenção de Honoria, que suspirou pesadamente ao testemunhar isso. Seu homem realmente não tinha capacidade de mantê-lo em suas calças. Ela ficou surpresa por ele ter conseguido evitar ter relações com a irmã por tanto tempo. Claro, enquanto Berengário verificava Cauita, os homens que a haviam seguido faziam para Honoria. Sua pele pálida e cabelo índigo eram estranhos, mas atraentes ao mesmo tempo. Claro, eles podiam adivinhar que esta mulher pertencia a um dos homens desta fortaleza e, portanto, não fizeram nenhum avanço. Por fim, Berengar conduziu a delegação ao prédio construído para abrigar ele e sua esposa. Ele pegou vários cálices dourados e os encheu com sua cerveja favorita enquanto o fazia. Como essas pessoas gentilmente trouxeram para ele uma de suas comidas favoritas do Novo Mundo, ele compartilharia uma de suas bebidas favoritas do Velho Mundo. Depois de encher os copos com o líquido marrom escuro da cerveja do Doppelbock, Berengar entregou aos convidados e propôs um brinde em alemão. A nossa nova amizade. Embora os Mohawks não tivessem ideia do que estavam dizendo ou do que era esse estranho líquido, eles foram corajosos o suficiente para tomar um gole. O sabor forte do Doppelbock era algo que nem todos iriam gostar,
especialmente se eles não estivessem familiarizados com o álcool. Assim, vários membros da delegação quiseram cuspi-lo ao provar o seu sabor, mas optaram por não o fazer para não ofender estes estrangeiros. Cauita, em particular, parecia gostar muito da cerveja e bebeu dela rapidamente, como se não importasse o quanto da substância ela consumisse, não poderia satisfazer seu desejo por mais. No entanto, a cerveja tinha 8% de álcool e, portanto, era bastante pesada para tal bebida. Por fim, suas bochechas ficaram vermelhas e ela teve dificuldade para pensar direito. Nesse ponto, Berengário tirou o cálice de suas mãos. Ele havia esquecido completamente que o povo dela não estava acostumado com bebidas alcoólicas e, portanto, tinha baixa tolerância à bebida. Depois de embebedar os Mohawk, Berengar arranjou-lhes alguns aposentos e permitiu que dormissem. Depois de colocar a filha do chefe sobre um colchão de penas e cobri-la com mantas de pele, Berengar riu antes de comentar a situação. Malditos pesos leves. Honoré olhou com uma expressão curiosa enquanto fazia a pergunta que tinha em mente. O que vamos fazer com eles agora? Berengar sorriu antes de responder com uma expressão confiante em resposta a isso. Vamos tentar entender essas pessoas, a moda antiga. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, seremos capazes de ensinar-lhes nossa língua e aprender mais sobre esta terra misteriosa. Enquanto isso, quero que você volte para a Áustria e transporte mais homens e suprimentos. Meu objetivo com este posto militar é ser estabelecido a longo prazo. Honoré olhou para o marido com surpresa ao ouvir essa ordem. Ela não sabia por que ele estava tão interessado nesta terra estranha. Assim, ela perguntou mais sobre suas intenções. Você quer estabelecer um assentamento permanente aqui em Vinland? Em resposta a isso, Berengário agarrou um dos talos de milho e o mordeu. Ao fazê-lo, ele relembrou sua vida passada, e o churrasco que sempre comia no dia 4 de julho. Milho grelhado, costela e salada de batata era um alimento básico em sua casa nesses feriados. Depois de experimentar o milho fresco, entregou a Honoria, que também deu uma mordida. Ela imediatamente se apaixonou pela comida suculenta. Enquanto Berengar testemunhava isso, ele começou a responder à pergunta dela. Esta substância é uma prova simples de que entramos em um novo mundo, com muitos recursos com os quais podemos aprender e cultivar para melhorar nossa sociedade. Não pretendo apenas estabelecer uma fortaleza militar permanente aqui em Vinland, mas também pretendo colonizar esta terra no futuro. Precisamos fazer contato com os nativos e aprender a interagir com eles. Alguns anos depois de termos esmagado a Igreja Católica e destruído sua influência sobre a Europa, embarcaremos em um esforço de colonização em grande escala. Já temos um crescimento populacional acelerado devido às práticas agrícolas avançadas que estabeleci. Teremos pessoas demais para sustentar nossa população em algumas gerações, mesmo depois que unir as regiões de língua alemã. Assim, o povo alemão precisa estabelecer espaço vital se quisermos sustentar nosso crescimento. Olhe à sua volta. Esta terra está pronta para ser tomada e repleta de todos os tipos de recursos naturais. Aqui em Vinland, nosso povo crescerá e prosperará. Os recursos que eles ganham aqui podem ser enviados de volta para a pátria para melhorá-la também. Esta terra não é apenas o futuro do povo alemão, mas também um grande império. Honoria riu ao ouvir isso. As ambições de seu marido eram realmente maiores do que ela jamais imaginara. Como tal, ela começou a fazer um comentário sarcástico para o homem que amava. Porque tenho a sensação de que você não apenas sabia da existência de Vinland há algum tempo, mas também a incluiu em seus planos de expansão muito antes de abordar o assunto comigo. Berengário sorriu em resposta e permaneceu em completo silêncio. Isso foi o suficiente para convencer Honoria de que ela estava certa. Como tal, ela suspirou pesadamente antes de responder às ordens de Berengário. Tudo bem, vou transportar suprimentos e tropas através do Atlântico enquanto você estabelece comunicação com os nativos. No entanto, juro por Deus que se você dormir com esta mulher ou qualquer outra enquanto eu estiver fora, nunca vou te perdoar. Berengar tinha um sorriso atrevido no rosto ao responder a essa declaração com sua língua simplória.
Então isso significa que posso dormir com ela desde que você esteja presente para testemunhar. Honori zombou dessa sugestão antes de sair furiosa. Às vezes ela não sabia por que amava esse idiota. Com isso, o primeiro contato com os povos nativos da América do Norte foi feito e os planos para estabelecer a primeira colônia alemã no Novo Mundo começaram a acontecer. Tirania de Aço capítulo 468 Adrian Lema era um jovem de 20 e poucos anos, nascido e criado como um austríaco que vivia na província de Krain e vinha de uma longa linhagem de pescadores e caçadores. Ele era muito jovem para participar das primeiras conquistas de Berengário. No entanto, quando a Marinha Austríaca foi fundada, esse jovem estava mais do que ansioso para se alistar. Se você dissesse a Adrian que em alguns anos ele estaria entre os cerca de 100 fuzileiros navais despachados para a misteriosa terra de Vinland em uma missão ultra-secreta ao lado de seu rei, ele zombaria de você e insultaria sua inteligência. No entanto, esta era a realidade que ele agora enfrentava. Adrian era o líder do esquadrão da unidade de reconhecimento da Marinha que havia sido despachado como parte da companhia de soldados que acompanharam o rei Berengar ao Novo Mundo. Atualmente, ele estava no campo longe do posto avançado estabelecido para a ocupação austríaca. Entre a paisagem nevada, este homem e os soldados sob seu comando contemplaram uma aldeia algonquim à distância. Para os soldados austríacos, não havia distinção entre eles e o Mohawk que visitar o posto avançado em um ato de amizade. Apesar dessa linha de pensamento, eles anotaram cuidadosamente todas as informações sobre a tribo próxima. Enquanto o Mohawk decidiu agir pacificamente com o anfitrião austríaco, os Algonquin estavam se preparando para a guerra. Os guerreiros pintaram seus corpos em padrões estranhos e começaram a se engajar em seus rituais pré-combate. Adrian observou as ações dos guerreiros enquanto eles reuniam seus porretes de guerra e arcos primitivos. O que os fuzileiros navais testemunharam foi o suficiente para confirmar suas suspeitas. Os nativos desta terra não eram tão pacíficos quanto inicialmente foram levados a acreditar. Aqueles que se reuniram em sua fortaleza apenas fingiram ser amigáveis enquanto seus guerreiros se preparavam para invadir. Com essa informação em mãos, Adrian ordenou que seus soldados recuassem para a fortaleza e notificassem a guarnição sobre o próximo conflito. Vimos o suficiente para saber das intenções desses nativos. Rapidamente, devemos retornar ao posto avançado e alertar nossos soldados sobre o que está para acontecer. Dito isso, a força de reconhecimento da Marinha dobrou de volta à fortaleza para preparar seus irmãos para o combate que logo enfrentariam. Enquanto Adrian e seus soldados voltavam ao posto avançado, Berengar sentou-se na cabine principal. Um fogão a lenha foi instalado para aquecer a estrutura. Em cima dela, Berengário cozinhou o conteúdo de uma de suas rações. A enlatada estava cheia de frango em cubos, que Berengário havia marinado em molho à moda de búfalo. Enquanto o frango era grelhado, um aroma intenso invadiu o interior da cabine, fazendo a delegação moicana salivar de ansiedade. Cauita olhou para as latas que continham a comida com uma expressão curiosa. A metalurgia era rara entre as tribos da costa leste. Assim, ela estava interessada em saber como esses puts funcionavam e de que material eram compostos. Ela tinha visto muitas substâncias metálicas brilhantes em uso pelos estrangeiros de pele clara. Isso a levou a acreditar que talvez essas peles pálidas fossem muito mais avançadas do que seu povo poderia imaginar. Afinal, eles construíram rapidamente esta fortaleza de madeira que era mais defensável do que qualquer vila que ela havia encontrado em suas viagens. A bela adolescente fez beicinho enquanto refletia sobre sua incapacidade de se comunicar com esses estranhos. Ela tentou falar com o belo homem caolho, que parecia ser o líder dessas pessoas em todas as 15 línguas em que ela era fluente e, no entanto, o homem não compreendeu nada disso. Por causa disso, Cauita tinha quase certeza de que esses homens de cabelos dourados haviam vindo do outro lado do grande mar. No entanto, a própria ideia de sua civilização ser capaz de fazer tal coisa trouxe um intenso sentimento de medo à filha do chefe. Ela tinha uma firme resolução em seu coração de evitar conflitos com esses homens, não importando o custo. Como tal,
Ela desempenhou o papel de uma delegada perfeitamente humilde enquanto se sentava na cabine esperando que Berengar e Honoria terminassem de cozinhar e servir as rações enlatadas. Depois de um tempo, a comida acabou e Berengar serviu aos convidados. Por fim, o frango búfalo foi combinado com queijo, cebola, arroz e rancho para criar uma deliciosa caçarola. Tal alimento tornou-se um alimento básico do exército austríaco, pois era fácil de conservar, rápido de cozinhar e bastante delicioso. Não era apenas um prato comum servido aos soldados da Áustria, mas devido à sua natureza barata, podia ser encontrado nas famílias de classe média e baixa nos reinos da Áustria e da Boêmia. A delegação Mohawk quase desmaiou ao provar o sabor excepcional do prato. A filha do chefe, em particular, ficou profundamente encantada com a refeição enquanto se empanturrava da substância. Ela começou a falar em sua língua. Pelo tom de voz dela, Berengar podia adivinhar o que ela estava perguntando. Então ele apontou para os recursos que haviam sido usados para fazer a caçarola e respondeu em sua língua nativa. Molho Tirol. Ele então apontou para o molho rancho e se referiu a ele como tal molho de rancho. Ele repetiu essa ação para cada componente, instruindo a mulher moicana multilingue da língua alemã e como eles se referiam a esses itens. Para sua surpresa, ela repetiu as palavras para ele, certificando-se de pronunciá-las corretamente e memorizando-as. Assim, enquanto os dois grupos comiam juntos, eles se educavam em suas línguas. No final das contas, a reunião pacífica foi interrompida quando uma batida ressoou na cabine do rei. Berengar levantou-se instantaneamente e abriu a porta para revelar ninguém menos que o sargento Adrian Lem, que imediatamente saudou seu rei antes de expressar a informação que havia adquirido. Sua Majestade, eu não confiaria nesses selvagens se fosse você. Encontramos a aldeia deles e marcamos sua localização em um mapa que estamos criando. Eles estão se preparando para a guerra. Esses bárbaros de duas caras provavelmente estão aqui para nos espionar e sabotar nossa operação quando o Arban deles finalmente chegar. Quando Berengar ouviu isso, ele franziu a testa. Era inteiramente possível que o povo Mohawk estivesse jogando com ele. No entanto, também era provável que seus fuzileiros navais tivessem encontrado uma tribo diferente e cometido um erro na identificação. A única razão pela qual Berengar foi capaz de supor essa possibilidade foi por causa de seu status de reencarnação. Se ele não tivesse o conhecimento de sua vida passada, ele poderia confiar nas palavras de seu batedor como prova absoluta de uma conspiração e, ao fazê-lo, cometeria um grande erro. Felizmente, Berengar era mais experiente do que seus soldados nas várias tribos que habitavam esta terra e, portanto, não agiu com base nessas informações da maneira que seus soldados esperavam. Em vez disso, ele tinha uma expressão calma no rosto enquanto dava uma ordem ao soldado. Entregue o mapa e qualquer outra informação que você tenha reunido. Quero que você alerte a guarnição e as patrulhas de que há uma alta probabilidade de conflito ocorrer em breve. Embora eu não duvide de suas habilidades, não sinto hostilidade de nossos convidados. A aldeia que você encontrou pode ser rival dessas pessoas. Afinal, não temos como saber o quão grande é esta terra, ou quantas facções diferentes habitam. Adrian acenou com a cabeça ao ouvir o raciocínio de seu rei. Ele honestamente nem pensou nisso como uma possibilidade. Afinal, esses nativos pareciam todos iguais para ele. No entanto, o rei pode ter razão. Esses selvagens eram claramente uma sociedade tribalista, o que significava que cada aldeia poderia ter governança local. Isso significava que havia a possibilidade de que seus convidados fossem amigáveis, enquanto a outra aldeia que eles encontraram era totalmente diferente e hostil. Se tal cenário fosse realidade, então as ações de Berengar eram compreensíveis. Depois de dar as ordens, o rei austríaco dispensou o sargento da marinha e trouxe o mapa altamente detalhado para a mesa de jantar. Ele tinha uma carranca no rosto ao revelar as informações que seus soldados haviam reunido. Enquanto Berengar apontava para a localização da aldeia, ele perguntou sobre o que a delegação Mohawk poderia saber sobre a área e as pessoas que habitavam. Choseo era o líder dos guardas designados para proteger sua irmã,
Era considerado um grande guerreiro de sua aldeia e um excelente batedor. Ao ver este mapa, ele sabia exatamente quem vivia nesta tribo e imediatamente balançou a cabeça, confirmando aos olhos de Berengário que esta não era sua aldeia ou seu povo que estava se preparando para a guerra. Assim, Berengário apontou para o mapa mais uma vez e depois para a clava de guerra que Choseu havia trazido. Ele esperava que esse gesto pudesse comunicar que esta aldeia estava se preparando para a guerra. Felizmente, o homem era inteligente o suficiente para entender a intenção de Berengário e, portanto, sua resposta estava dentro das expectativas de Berengário. Anishinaabe era a palavra que Choseu usava para se referir às pessoas que habitavam esta aldeia. Berengar coçou o queixo enquanto procurava em suas memórias antes de lembrar que Anishinaabe era como os Algonquins se referiam a si mesmos. Isso significava que Choseu e Cauita provavelmente eram da rival Confederação Iroquesa, ou uma das tribos que a compunham. Ele agora tinha uma compreensão geral do que estava lidando. Se fosse esse o caso, seus convidados eram definitivamente hostis à tribo que se preparava para atacar a fortaleza austríaca. Berengário tinha um sorriso perverso no rosto enquanto pensava no massacre que estava prestes a acontecer. Honoria contemplou a expressão de seu marido e soube no que estava pensando. Assim, ela não ficou surpresa quando o rei austríaco pronunciou a seguinte frase: "Deixe-os vir. Quero que nossos convidados testemunhem o que acontece quando os selvagens marcham sobre o solo austríaco." Embora a delegação moicana não soubesse o que Berengar havia dito, eles podiam dizer por sua expressão que não era nada gentil. Tirania de Aço capítulo 469. Enquanto Berengário estava em uma grande aventura em uma terra estrangeira e distante, Henrietta foi deixada para trás em Kurfürsten. Ao contrário de todas as vezes anteriores em que seu irmão havia saído de casa, ela agora estava excepcionalmente deprimida. Se fosse uma simples guerra, ela não se preocuparia. Afinal, seu precioso irmão mais velho era invencível aos olhos dela. No entanto, ele estaria viajando pelo Atlântico em uma tentativa de lutar pelo controle do desconhecido. Tal coisa a aterrorizou, e se seu navio afundasse durante a viagem e ele se afogasse nas profundezas? E se ele enfrentasse um estranho império de poder avassalador, que o capturou e o forçou à escravidão? Pior de tudo, e se ele tivesse entrado em uma terra misteriosa cheia de gigantes e fosse esmagado sob seus calcanhares? Todos os tipos de cenários fantásticos entraram na mente da jovem enquanto ela temia pela segurança de seu irmão. Sua ansiedade era tão grande que ela não havia deixado os limites de seu quarto desde que ele partiu. Inicialmente foi um castigo por ela se aproveitar da situação para beijar o irmão mais velho na frente das esposas dele. No entanto, ela agora estava trancada em seus aposentos inteiramente por escolha. Ela passava a maior parte do dia deitada na cama, com a cabeça enterrada nos travesseiros e o corpo escondido pelas cobertas. Seu coração doía constantemente enquanto ela se preocupava com muitas coisas que poderiam ter dado errado com a jornada de Berengar para a misteriosa terra estrangeira conhecida como Vinland. Como ela estava trancada em seu quarto, seu pretendente tentou visitá-la em 3 ocasiões diferentes, apenas para ser rejeitado pela jovem princesa. Ela não tinha tempo para entreter o homem que agia como disfarce para seu relacionamento com seu irmão mais velho. Ao refletir sobre isso, ela se amaldiçoou por não forçar Berengário a ser mais íntimo dela enquanto ele ainda estava dentro dos limites da pátria. Agora, mais do que nunca, ela estava mais confiante de que finalmente se tornaria uma com seu amado irmão quando ele finalmente voltasse para casa de sua jornada através do Atlântico. Enquanto ela pensava nisso, uma batida ressoou na grossa porta de madeira que funcionava como a entrada de seu quarto. A identidade misteriosa do outro lado da porta não era outra senão Lindy, que chamou a cunhada com um tom de preocupação em seu tom. "Henrietta, minha querida. Já faz mais de um mês que Berengário partiu. Sei que está preocupada com a segurança dele." Henrietta não se mexeu, apesar da voz preocupada do outro lado da porta. Henrietta não se mexeu. Em vez disso, ela gritou para Lindy com uma voz cheia de fúria interior: "Vá embora." A orgulhosa rainha não se mexeu. Em vez disso,
Ela finalmente puxou uma pequena chave de latão e destrancou a porta, forçando seu caminho para o quarto da princesa. Embora Henrietta tenha ouvido essa intusão, ela permaneceu imóvel como um morto, quando Lindy finalmente se aproximou dela e se sentou na beirada de sua cama. A beldade de cabelos loiros avermelhados suspirou pesadamente quando ela começou a enfrentar o problema mais significativo que ela e os outros vinham evitando há algum tempo. Você realmente ama seu irmão, não é, Henrietta? As bochechas de Henrietta ficaram vermelhas sob as cobertas quando ela fez essa pergunta. Até agora, as esposas de Berengário evitavam pisar nesta mina terrestre, mas a reclusão da princesa forçou a mão de Lindy. Assim, Henrietta finalmente falou com voz mansa para confirmar as palavras da rainha. Sim. Lindy acenou com a cabeça em silêncio enquanto começava a perguntar mais sobre os sentimentos de Henrietta em relação à sua carne e osso. Você sabe por que você e Berengário não podem ficar juntos, certo? A sociedade nunca aceitará esse tipo de relacionamento entre irmão e irmã. Conseguir. Apesar disso, você ainda quer estar com ele, não é? Henrietta estava em silêncio mortal enquanto ouvia esta palestra. Afinal, ela sabia muito bem que estava sendo egoísta e que havia um risco substancial por trás do que desejava. No entanto, ela acreditava que ninguém escolhe quem ama e, portanto, ainda estava determinada a ficar com Berengário. Ao presenciar o silêncio da jovem princesa, Lindy suspirou pesadamente antes de falar. Se você conhece os riscos e ainda está disposto a ficar com seu irmão apesar deles, então isso significa uma de duas coisas. Ou você é uma garota incrivelmente egoísta que não se importa com quem você machuca, desde que consiga o que deseja. Ou seus sentimentos por seu irmão não são mera paixão e, em vez disso, são um artigo genuíno. Se você realmente ama Berengário da mesma forma que os outros, então me resta apenas uma escolha. Henrietta sentiu um leve arrepio na espinha quando Lindy disse essas palavras. Ela sempre teve um medo instintivo da mulher e agora sentia que estava sendo ameaçada. Apesar disso, a princesa jogou fora as cobertas quando começou a latir de volta para o mestre espião como um cão raivoso que foi encurralado. Se você vai me matar por causa do meu amor pelo meu irmão mais velho, então seja rápido. Prefiro morrer do que viver sem ele. Lindy ficou chocado ao ouvir isso. Afinal, ela nunca faria mal a um fio de cabelo da cabeça de Henrietta, mas a expressão determinada no rosto da garota lhe dizia que seus sentimentos eram verdadeiros. Houve um silêncio constrangedor que encheu o ar por alguns momentos antes de Lindy cair na gargalhada incontrolável. Essa reação imediatamente confundiu Henrietta, que ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para a segunda esposa de seu irmão com um olhar confuso. Por fim, Lindy se acalmou e recuperou a compostura ao informar Henrietta sobre a decisão que tomara. Henrietta, se eu te machucasse de alguma forma, seu irmão nunca me perdoaria. Eu não estava ameaçando você. Eu ia dizer que vou apoiá-lo nos bastidores para garantir que seu relacionamento escandaloso com Berengário nunca vaze além os confins deste palácio. Os olhos azuis de Henrietta brilharam de excitação ao ouvir essa resposta. Ela rapidamente se arrastou até Lindy e agarrou suas mãos com um olhar suplicante enquanto questionava se seus ouvidos estavam ou não funcionando corretamente. Sério? Mas e a dela? Ela deixou claro que nunca aprovaria nosso relacionamento. A expressão de Lindy afundou imediatamente ao ouvir aquele nome. Ela e Adela nunca se deram bem. Na verdade, o relacionamento deles estava pior do que nunca. Este foi um resultado direto das ações que Lindy tomou para coagir Adela a desfrutar de um quarteto com seu marido. Com isso em mente, a veterana mestre espiã desabafou suas frustrações em confiança à jovem princesa. Foda-se essa cadela. Ela é uma grande puritana e hipócrita. Para começar, ela é prima de Berengar. Se alguém deveria simpatizar com sua situação, deveria ser ela. Além disso, ela não é exatamente tão inocente quanto liderou o reino para acreditar. Se você visse as coisas que ela faz com nosso marido a portas fechadas, você a chamaria de prostituta. Henrietta sentiu o coração doer ao ouvir isso. Ela e a prima sempre foram próximas, especialmente desde que Adela ficou noiva de Berengário,
Mas nos últimos meses, à medida que Henrietta tornava seus sentimentos mais aparentes, havia uma divisão intransponível entre as duas primas. Ao ver que Lindy estava do seu lado, a princesa sentiu-se imediatamente cada vez mais próxima da segunda rainha da Áustria. Claro, mesmo sem a aprovação de Adela, ainda havia duas outras mulheres com quem ela precisava se preocupar. Assim, Henrietta expressou suas preocupações. Tudo bem, mas e Honoria e Yasmin? Neste momento, Lindy contou à cunhada um pequeno segredo sobre a política do Royal Harem. Com um sorriso no rosto bonito, ela começou a educar a princesa sobre esses assuntos críticos. Honoria é um coringa. Ela não se importa com nada além de se divertir e aproveitar a vida. Essa garota é uma verdadeira hedonista e desconsidera totalmente o que é considerado moralmente certo ou errado. Ela também gosta da companhia de homens e mulheres e ela provavelmente ficaria louca com a ideia de fazer sexo a três com um par de irmãos. Então tenho certeza que posso convencê-la a ficar quieta sobre seu pequeno caso com nosso marido. Quanto a Yasmin, pelo que pude perceber, ela está apenas acompanhando o resto das garotas agora para se misturar. Ela ainda não mostrou sua verdadeira face e, em vez disso, parece totalmente fiel a Berengário. O que quer que seu marido deseje, é provável que ela concorde sem incidentes. Mesmo que ela fizesse algo tão tolo, eu poderia facilmente evitar que a notícia se espalhasse. Então você não tem nada com que se preocupar. Com meu apoio, você está livre para perseguir os desejos do seu coração. No entanto, convencer Berengar a se envolver em um relacionamento incestuoso com sua irmãzinha será difícil. Você tem muito trabalho pela frente, mas estou confiante de que, com tenacidade suficiente, você será capaz de chegar até ele. Ao ouvir isso, Henrietta refletiu intensamente sobre as palavras de Lindy. Ela sabia que Berengário tinha reservas quanto ao chamado relacionamento secreto. No entanto, com Lindy apoiando-a nos bastidores, ela estava confiante de que poderia convencê-lo a ir até o fim. Era apenas uma questão de tempo. Assim, a jovem princesa tinha uma nova determinação de tornar suas fantasias realidade. Quanto a Lindy, seu raciocínio para apoiar Henrietta estava longe de ser benevolente. Não era segredo que a luta pelo poder entre as mulheres de Berengar era uma coisa real e, por isso, ela decidiu aproveitar os sentimentos de Henrietta para que pudesse converter a garota para o seu lado. Afinal, Henrietta nunca poderia se casar com Berengário e provavelmente nunca teriam filhos. Ainda assim, se os dois irmãos realmente se amassem, Lindy poderia usar isso como uma vantagem para fazer a jovem princesa convencer seu irmão a apoiar a prole de Lindy no direito de governar o futuro Império Alemão. Assim, os Pimaster da Áustria e a princesa formaram uma aliança profana na luta contra a Alta Rainha e sua progenie. Tirania de Aço capítulo 470. O ar gelado do início da primavera na região que já foi conhecida como Nova York na vida passada de Berengar congelou os fuzileiros navais austríacos até os ossos enquanto eles se reuniam nas muralhas de sua fortaleza estelar improvisada. Nas árvores, os guerreiros algonquins se esconderam, esperando o sinal para iniciar o ataque à fortaleza da Pele Pálida. Fazia uma semana que os batedores austríacos relataram os movimentos hostis da tribo local. Durante esse tempo, Honoria zarpou com os marinheiros sob seu comando de volta à pátria para transportar mais tropas e suprimentos para o Novo Mundo. Ao fazer isso, ela deixou o rei austríaco e sua companhia de fuzileiros navais presos em um continente que existia no lado oposto do Atlântico. Esses homens permaneceram bravamente dentro dos limites de sua fortaleza estelar, esperando o dia do ataque algonquim. Como parte de uma medida defensiva, os fuzileiros navais austríacos limparam grande parte do mato ao redor de sua fortaleza, resultando em grandes faixas de território aberto entre suas poderosas paredes de madeira e as de qualquer força de ataque. Esses homens não eram novatos e eram bem treinados e experientes na guerra. Por causa disso, eles foram selecionados para esta operação crítica e secreta. Assim, quando Berengário ficou no topo da parede, olhando para a linha das árvores com seus binóculos, ele tinha uma expressão de completa e total confiança em seu rosto. No entanto,
O capitão sob seu comando não compartilhava de seu sentimento. Ao ver a expressão ativa de seu rei, ele começou a fazer seu relatório. Senhor, estamos cercados, sem meios de escapar. Um sorriso arrepiante se desenhou no belo rosto de Berengário em resposta a isso. Depois de olhar para os guerreiros que se escondiam dentro da linha das árvores uma última vez, o jovem rei abaixou seus binóculos antes de dar sua resposta a este relatório. Ótimo! O fato de eles nos cercarem simplificou muito nosso problema. Agora só há uma solução. Continue atirando em todas as direções até que este novo mundo fique vermelho com o sangue dos selvagens. Ao ouvir esta réplica, o capitão ficou atordoado. Ele não esperava uma resposta tão dura de seu rei. No entanto, depois de pensar por alguns momentos, um sorriso igualmente perverso formou-se nos lábios do homem antes que ele fizesse uma saudação ao rei X-Marshal. Sim, senhor. Posto isto, o capitão transmitiu as ordens à companhia de fuzileiros navais. Afinal, o que havia a temer quando eles detinham o poder de armas automáticas e morteiros explosivos? Assim, os soldados austríacos travaram e carregaram suas armas enquanto se preparavam para o combate. Quanto à delegação Mohawk, eles voltaram para casa, informando sua tribo sobre o que estava acontecendo. Apesar disso, a filha do chefe permaneceu teimosamente para trás. Sua curiosidade levou a melhor sobre ela. Afinal, apesar do relato de que centenas de guerreiros Algonquin estariam descendo para esta posição, o caolho não parecia nem um pouco assustado. Assim, Cauita foi testemunha do massacre que estava prestes a acontecer, o primeiro de muitos que resultariam da exploração e conquista alemã do Novo Mundo. Ela se sentou no interior do acampamento, esperando o conflito começar. O silêncio antes da tempestade causou muito medo dentro de seu frágil coração. Berengar continuou a observar a linha das árvores enquanto olhava para a mira de ferro de sua submetralhadora MP-22. Os homens ao seu lado fizeram o mesmo com suas armas até que, finalmente, o som da batalha começou. Os guerreiros Algonquin começaram a entoar seus gritos de guerra, enquanto as centenas de homens nativos avançavam das árvores. Berengar olhou com admiração ao testemunhar isso. Havia muito mais inimigos do que ele percebeu inicialmente. Assim, ele gritou para seus soldados com as seguintes ordens: economize sua munição. Temos apenas um limite de munições para colocar no alcance. Dispare rajadas curtas e certifique-se de ter o inimigo em sua mira antes de puxar o gatilho. Embora esses homens fossem profissionais, não custava lembrá-los de como combater uma força armada tão grande com eficácia. Assim, depois de dizer isso, Berengário alcançou seu alvo e apertou o gatilho de sua arma, segurando por não mais que um segundo. Ao fazer isso, uma pequena rajada de 3 tiros desceu a distância e atingiu o torso de seu primeiro alvo. O homem olhou em estado de choque quando seu torso foi dilacerado pelas 3 rodadas de 9 milímetros. A última coisa que ele testemunhou antes de sua vida ser extinta foi o som do trovão acompanhando sua morte. Berengar não prestou mais atenção ao selvagem morto e, em vez disso, mirou no próximo alvo, apertando o gatilho, disparando uma rajada semelhante de munição pelo ar. Enquanto Berengário e seus soldados começaram a atirar no inimigo, Cauita estava de pé no centro da fortaleza, tapando os ouvidos contra as fortes rajadas de tiros. Um olhar de horror se espalhou por seu rosto quando ela percebeu que esses estrangeiros de pele clara e cabelos dourados podiam conjurar trovões. Estes não eram meros mortais, mas deuses que desceram sobre as terras de seu povo. Imediatamente a jovem beleza caiu de joelhos e começou a orar às suas novas divindades por misericórdia. Essas ações passaram totalmente despercebidas pelos fuzileiros navais austríacos, que continuaram suas funções abatendo centenas de guerreiros Algonquin que se reuniram em todas as direções. Os nativos ficaram horrorizados quando seus corpos foram dilacerados pelos projéteis que os estrangeiros dispararam contra eles. No entanto, esse não foi o fim de seu terror. Ao se aproximarem das fortificações, uma grande explosão detonou no centro de suas fileiras. Fogo e fumaça encheram o ar, acompanhados pelos gritos horripilantes dos homens que sobreviveram à explosão. No entanto,
Essa não foi a única explosão a ocorrer imediatamente. Outra rodada foi disparada por uma das equipes de morteiros, que detonou mais uma vez no centro de suas fileiras, fazendo com que corpos fossem despedaçados e membros fossem despedaçados. Berengário não prestou atenção a esta violência, pois era algo a que estava habituado. Em vez disso, ele continuou a mirar com seu único olho bom e disparar contra o inimigo que se aproximava. Nem mesmo 5 minutos haviam ocorrido desde o início da batalha, e agora, os guerreiros algonquins haviam perdido mais de 100 homens e estavam fugindo para salvar suas vidas. Apesar de sua retirada, Berengar não mostrou misericórdia, pois ele e seus homens apontaram suas armas e atiraram contra o inimigo, atirando-os por trás enquanto fugiam em direção à linha das árvores na esperança de escapar dessa matança implacável. Depois de disparar uma rajada final no inimigo em fuga, Berengar lançou seu pente vazio e certificou-se de que sua arma estava limpa antes de declarar um cessar-fogo. Segure seu fogo. Com as palavras do rei ecoando no ar, os soldados que defendiam sua fortaleza cessaram imediatamente o ataque e desarmaram as armas. Depois de fazer isso, eles começaram a torcer. O inimigo ficou tão petrificado com o tiroteio que não conseguiu disparar uma única flecha ou lançar uma única pedra contra os fuzileiros navais austríacos. Dizer que este foi um massacre unilateral era um eufemismo. Centenas de guerreiros algonquins jaziam mortos no campo abaixo. Seus corpos foram dilacerados, seu sangue fertilizando o solo. Foi só agora que Berengário se lembrou de que a filha do chefe havia testemunhado a cena da batalha. Como tal, ele desceu das muralhas e se aproximou da jovem, que imediatamente pressionou a cabeça no chão enquanto se aproximava do caolho como se ele fosse um deus. Embora ele não soubesse o que ela estava dizendo, ele podia ver a reverência que estava emaranhada com medo em seus profundos olhos castanhos. O jovem rei austríaco estava diante da mulher nativa americana com um sorriso no rosto. Ele começou a se perguntar se poderia convencer a população local de que ele era, de fato, um deus da guerra e, se sim, como ele poderia usar tal coisa a seu favor. Claro, ele não precisou ser convencido, já que Cauita abraçou Berengar totalmente como uma divindade neste momento. Depois de testemunhar tal proeza de batalha e a tecnologia avançada que os fuzileiros navais austríacos usavam, como ela não poderia. Assim Berengário fez sinal para que a jovem se levantasse, o que ela fez rapidamente. No entanto, houve uma reação diferente em seu rosto do que antes da batalha. Agora ela era dócil, com a cabeça baixa e o olhar desviado. Ela mostrava um nível adequado de medo e respeito ao seu novo Deus. Berengário coçou o queixo enquanto pensava no que fazer com a nova atitude irreverente desta mulher. Ele imediatamente pensou em várias coisas que poderia aproveitar agora que Honoria se foi. Como tal, ele agarrou a mão delicada da mulher e conduziu até sua cabine. Afinal, na mente do rei, não era realmente colonização, a menos que ele tivesse tomado a virtude de uma nativa local. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.